Olá, meus amigos, meus irmãos do Centro Espírita de Bom Jesus do Itabapoana. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, nestes parâmetros novos que o isolamento social nos proporciona, que é cada um no seu lar para se proteger efetivamente da contaminação do coronavírus, para evitar a Covid-19. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu também estou aqui no meu lar gravando essa nossa conversa, essa palestra proposta para nós esta noite. Então, uma boa noite a todos. Vou fazer uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, leitura de número 6, intitulada Multidões. É uma citação de Jesus através do evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 2, e diz assim: Tenho compaixão da multidão. E a explicação de Emmanuel: Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Raros. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a tuba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-los. É o convite de Emmanuel para todos nós, nestes momentos graves em que estamos vivendo, sendo integrantes da multidão, da irmandade de seres humanos que sobrevivem na terra sob o auxílio do sol, da chuva que favorece a nossa vida, que traz frutos e flores aos nossos campos, ao ar que respiramos, ao alimento que ingerimos. Somos todos um só. E nessa conscientização, tenhamos como exemplo o que Jesus nos propôs: dar esperança à multidão. Ele o fez multiplicando pães. Nós podemos fazer multiplicando boas palavras, bons pensamentos, orações, positividade. Façamos a nossa parte. Então agora vamos fazer uma prece rogando aos espíritos benevolentes, trabalhadores do Centro Espírita de Bom Jesus do Itabapoana, tanto quanto de nossos anjos de guarda, para que estejam postos nos incentivando, nos auxiliando, abrindo as nossas mentes, mas principalmente elevando os nossos pensamentos,
para que a palavra de Jesus que vamos refletir nessa noite possa transmutar dentro de nós em luz, em pão, em vida, em esperança, para um mundo que é feliz. Basta mudarmos o nosso olhar em relação a cada benefício, a cada graça que a vida nos oferece, como que nós estamos hoje, ainda que na carne, tendo a oportunidade de refletir sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje é para nós o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Senhor, durante este tempo que passaremos aqui, lembrando os teus ensinamentos. Fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, o que ficou reservado para nós na noite de hoje é o capítulo, estamos estudando em sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17. E o título é Sede Perfeitos, né? É muito interessante este capítulo porque é um verbo, né, no imperativo, ou seja, é uma ordem. Sede, pois vós, todos nós temos o compromisso. E aí a gente até entende que a própria questão de Deus, quando nos criou, né, todos iguais, simples e ignorantes. A única coisa que ficou como destino na nossa vida é alcançarmos a perfeição. E aí poderíamos dizer para Deus, mas quanto tempo? O tempo que você quiser, meu filho. Mas quais os caminhos? Os caminhos que você escolher. Lembrando que, no fim da jornada, todos os caminhos vão trazer até mim, até Deus, até a paz, até a perfeição. Logicamente, é o que vamos e que entendemos na leitura e que vamos compartilhar com todos vocês. É que esta perfeição, ela é relativa, né? Por quê? Porque o único ser perfeito, o único ser que é a própria perfeição, é Deus. Então, se ele é perfeito, e Jesus fez uma analogia muito interessante numa outra circunstância, que diz assim, quando se quer conhecer a árvore, vamos olhar os seus frutos. Se Deus é a árvore, nós somos os frutos da árvore. E se essa árvore é a própria perfeição, os frutos são perfeitos. É uma questão de raciocínio lógico que a doutrina espírita vem nos conclamar, né? Fé raciocinada é só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque como uma ciência, o espiritismo está sempre avançando, está sempre assimilando conceitos novos da ciência, da filosofia e reinterpretando ou atualizando o conhecimento de Jesus para os nossos dias atuais, porque nós estamos vivendo a época de hoje. Então precisamos colocar em prática, não apenas teorizar, não apenas discutir, não apenas confabular com os nossos companheiros, mas efetivamente vivenciar o Evangelho de Jesus mais do que nunca. Nós já conhecemos o Evangelho há 2000 anos. Temos a oportunidade, né, desse momento que a gente pode dizer que é um momento de crise mundial. E o Emmanuel diz que a crise define o futuro. Ter a oportunidade de praticar. E eu vou fazer um pequeno relato, relembrando aqui o nosso insigne espiritista da cidade de Sacramento, né, Eurípides Barçanufo, que desencarnou em 1918, em plena pandemia da febre espanhola, da gripe espanhola, perdão. E como ele desencarnou? Ajudando, auxiliando, amparando, ali fazendo na sua farmácia, porque ele era um homeopata, né, as configurações para os remédios que ele iria distribuir posteriormente. Então, ele estava efetivamente como instrumento do bem, como instrumento de Jesus, buscando não somente a sua perfeição, porque estava no trato do amor profícuo, ativo, pleno, no dia a dia, inserido no mundo em que ele foi nascido, dentro da cultura que ele estava vinculado, mas fazendo a sua parte, arregaçando as mangas e auxiliando o próximo dentro das suas possibilidades.
mas podemos perguntar, né? Não sou da área de saúde, nem médico, nem enfermeiro, nem farmacêutico, nem bioquímico. O que podemos fazer hoje? Fazer isso, fazer uma reflexão, apaziguar os nossos corações, porque na medida em que nos ajudamos, nós somos exemplo para o outro. Podemos fazer o que Emmanuel nos conclamou, relembrando Jesus que multiplicou o pão para a multidão. Nós podemos multiplicar o pão da vida, né? Fazendo o quê? Que as palavras de Jesus sejam efetivamente espírito e vida. Então, precisa se transformar em esperança, precisa se transformar em certeza de um futuro melhor, precisa se transformar em gratidão, em aceitação, em beneficência e benevolência no que está acontecendo hoje, dentro dos nossos lares, como fazemos agora com essa tecnologia, fruto do desenvolvimento da capacidade humana. Quem que deu essa capacidade a nós, seres humanos, senão o próprio Deus? Porque Ele é a perfeição. E nessa busca do desenvolvimento, no simbolismo de Emmanuel, das duas asas, que é a asa do conhecimento e do amor, a tecnologia, a ciência, tudo que está vinculado à questão da cura, né, dos remédios, dos aparelhos que dão sobrevida ao corpo físico, para que possamos aproveitar a reencarnação. E se por um acaso chegou a nossa hora e nós vamos desencarnar, que possamos ir conscientes do dever cumprido, conscientes de que somos espíritos imortais. E é isso, e essa certeza é não entrar em desespero, é compreender que são dores. Muitos estão em desespero, mas que nós possamos ser aquele que compreende, aquele que ameniza. Porque, pela fé raciocinada, ele fala da reencarnação, ele fala da continuação da vida, que os laços afetivos se perpetuam e se fortalecem nesse processo da reencarnação e que fora do corpo seremos nós mesmos, seremos nós com todo o cabedal, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que nós acumulamos, como eu aprendi, com a mala que nós fizemos para o retorno ao mundo primitivo. E a gente fala às vezes, levantando os olhos, onde está o mundo primitivo? Está aqui, ao nosso redor, ao meu redor, está nas manifestações do mundo material, apenas numa vibração diferenciada. E a gente tem que tratar isto com naturalidade, porque ser perfeito é compreender o mundo em que vivemos, não é ser ansioso pelo que vai acontecer amanhã, pelo que o mundo que vai ser amanhã, ficar fazendo ilações sobre o mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração vai ser consequência dos meus atos hoje, do que a maioria dos espíritos que estão vinculados à Terra terão hoje. E a gente tem que ter essa consciência não apenas na retórica, não apenas para discutir e esclarecer, que também é muito importante, mas viver isto. E como se vive? Compreendendo, aceitando que Deus é a perfeição, que nós que somos filhos de Deus somos perfeitos, num processo contínuo e permanente de aprimorar essa perfeição, porque fomos criados, temos a perfeição em potência, mas temos que desenvolver através da nossa potência, através da nossa capacidade. E nesse processo, vivendo no mundo em que estamos, hoje em dia, onde quer que estejamos, a gente está tendo oportunidade. Nós estamos ouvindo o convite de Jesus, né? Para que possamos, através da autoconsciência, através dos mecanismos educacionais que a vida nos oferece, nos conclamando a olhar para dentro de nós, fazer a nossa parte e nos distanciarmos, sim, num processo filosófico, num processo consciencial da multidão. Por isso eu fiz a leitura da multidão. Porque Jesus, quando Kardec, no Evangelho, na primeira leitura, que é Caracteres da Perfeição, ele traz a proposta de Jesus e ele faz essa diferenciação entre a multidão, que nós fazemos parte num processo coletivo, como fazemos parte da família do sistema solar,
como fazemos parte da nossa galáxia maior, da nossa família maior, que é a Via Láctea, como a Via Láctea integra, né, com todas as outras galáxias, mais de 100 trilhões de galáxias no universo que nós conhecemos. Essa irmandade, ela é fundamental, mas o processo da evolução, o processo de ser perfeito, de buscar a perfeição, de desenvolver as nossas competências, de desenvolver as nossas habilidades, é pura competência de cada um. E isso ninguém poderá fazer por nós. Embora o verbo no imperativo de Jesus, que nós temos que ser perfeito, que é a única fatalidade da vida, Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher nesta caminhada um ritmo que melhor se apropria à nossa vida, conscientes de que todos os caminhos ao final redundarão na consciência divina, redundarão no aconchego do Pai. Porque eu titubeei porque eu estava lembrando da parábola do filho pródigo, né? Nós recebemos o quinhão da nossa vida, que é a grande riqueza. A riqueza não é matéria, não é papel moeda, não é ouro. A grande riqueza que o Pai distribuiu para o filho pródigo é a vida, é a bio, é aquilo que nós lutamos hoje em dia quando ameaça um vírus no processo de morte, né, do corpo físico. Nós lutamos pela vida. E então a gente vai adquirir as experiências, acertar, rir, chorar, dormir, sentir fome, até o instante que esse é o ato fundamental para a gente efetivamente fazer uma transformação íntima. É o momento de entrar em si. Quando aparentemente isolado do mundo, porque ele gastou a sua riqueza, gastou a sua vida, as suas energias nos prazeres do mundo. E aprendeu com isto. Aprendeu. Porque nós acumulamos todo o conhecimento. Nós estamos num processo de desenvolvimento, de aprendizado, de reeducação a cada encarnação. O erro não é nada mais, nada menos do que a tentativa de acerto. E nós só vamos conseguir chegar à perfeição através da perseverança. Fazendo uma vez, fazendo outra vez, repetindo quantas vezes forem necessárias. E Deus tem a eternidade para isto. O que não significa deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje. Porque não é lógico. E nós, se podemos ser felizes hoje, nós queremos de uma vez. Se nós podemos alcançar a paz. Se nós podemos adquirir algo hoje, por que deixar para amanhã esse lapso de tempo? Se hoje eu posso dar passos decisivos na aquisição dessas virtudes que nós estamos aqui na vida, nesse processo de aperfeiçoamento contínuo, em busca da perfeição relativa junto com a sociedade ao qual estamos inseridos. Então, este processo individual que passou o filho pródigo nessa parábola de Jesus se esgotou. Chega um momento que a gente se esgota para o mundo, para os prazeres materiais, para o ganhar, para o perder. Nesse ciclo que se repete até exaurir as energias. E se não fazemos isso individualmente, a coletividade, a vida nos convoca como nós estamos hoje. Fique em casa. Olhe para a sua própria consciência. Pare. Reveja as suas ideias, os seus conceitos, a sua metodologia e responda na prática as perguntas que o Espiritismo nos auxilia. Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Então, este processo de entrar em si e reconhecer a divindade, que é um ato de fé raciocinada, de que fomos criados por Ele em potencial, mas temos agora, através do livre-arbítrio, um processo de desenvolvimento das nossas potencialidades
que é, em outras palavras, a perfeição relativa a cada dia, a cada conquista, a cada conhecimento, a cada amor, a cada vivência de amor que nós temos, seja com os nossos familiares, seja em sociedade, onde quer que estejamos, seja na carne, seja fora da carne, seja na terra, seja nos mundos habitados, infinitos que existem no universo. Então, este processo Jesus não pôde fazer pelos seus discípulos. E ele escolheu um a um, nominalmente os convocando, vem comigo anunciar o reino de Deus. A Simão Pedro, que sempre estava ao seu lado, que ele houvera dito, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja, ele chamou a atenção antes que o galo cante. Tu hás de me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Está desconfiando do meu amor por ti? Ele falou, você ainda é inexperiente e jovem no processo espiritual e muito ainda precisa aprender. Mas ele não conseguiu evitar que Judas o traísse. Jesus não conseguiu evitar que Pedro o negasse. Ele apenas deu um alerta, deu um conselho, fez a função do professor. João 13,13, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Esclareceu, advertiu, mas tem que sair de cena e falar. Vá, passe pela experiência, meu amigo, meu irmão. Eu te avisei, mas escolha, experimente, vá. E depois, o momento da reflexão. Porque assim que o galo cantou, quando ele virou para trás, na mente dele ele viu a figura de Jesus. Que não falou assim, eu te disse, mas falou perseverança. Porque a vida continua em patamares diferenciados a cada nova experiência, a cada novo processo de experiência, aprendizado, reflexão, planejamento, nova experiência em novo patamar. Erros e equívocos e acertos, reflexão, reprogramação. Este é o ciclo da vida. Num processo macro, através das reencarnações, num processo micro, dentro da nossa vida, nos conclamando nesse instante num processo de silêncio. A vida na sociedade nos conclama isso. Paz, silêncio, vamos ouvir o Espírito, a centelha divina que está dentro de nós, que está querendo falar há muito tempo, mas no afã do dia a dia, da operacionalidade da vida, do ir e do voltar, do ganhar o pão e do viver a vida material, a gente pede, a gente conclama, a gente reclama, mas a gente não tem tempo para ouvir a resposta da espiritualidade, inclusive de preces que a gente faz. E o importante é silenciar, para que a espiritualidade, para que nossos anjos de guarda, para que a vida possa efetivamente falar, olhe, pare, ouça, ressignifique a sua vida, ressignifique a relação de você contigo mesmo, de você com o outro, de você com a sociedade, de você com a multidão. E aí então o filho pródigo retorna a Deus. É o nosso processo de retorno dentro de uma mesma experiência terrena. Não estamos precisando desencarnar para alcançar essa reflexão. E aí a gente vai recordar o Evangelho de João para forçar que uma coisa é o processo da evolução coletiva, outra coisa é o processo da evolução individual, que Jesus não pôde fazer com seus discípulos e ninguém pode fazer por ninguém. Por mais que se ame um outro ser, jamais nós poderemos viver por eles, passar para eles a experiência que ela tem que ser individual. E então Jesus diz assim, não se turbe, João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha que interessante. Primeiro, paz, calma, tranquilidade. Vamos amenizar as nossas emoções. Porque quando acontece alguma coisa, gritam as emoções. Calma. Não se turbe o vosso coração.
na atribulação da vida, do vir a ser, do que vai acontecer, na ansiedade da vida material, do meu emprego, da minha saúde, dos meus familiares, da minha cidade, do meu país, do mundo, da terra. Calma, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes, como está no plural, é porque ele está falando para a multidão. A multidão é a coletividade. A coletividade tem que crer em Deus, que tudo está correto, que a vida é cíclica. E aí a gente estudando história do espiritismo, a história da sociedade humana, a gente vê que ela passa por pandemias. Não foi a primeira, eu citei a gripe espanhola, e houve outras no passado. E essa não será a última, e outras virão dentro do processo coletivo, né? Seja uma pandemia, agora nós estamos falando de saúde, seja num terremoto, num maremoto, num tsunami, né? Nas grandes chuvas, nas grandes enchentes. Isso vai acontecer, né? Nós estamos num processo de transformação, de instabilidade, mas temos que, acima desses processos naturais da vida, olhar de cima, olhar que Deus está fazendo isso, né? Está permitindo que as leis que Ele criou funcionem para um processo novo e melhor mais adiante, a nível coletivo. Só que esse processo, como nós estamos no olho do furacão, a gente não consegue perceber. E a mudança ela é feita através de décadas. Talvez o mundo que todo mundo está falando que vai ser diferente, que nunca vai ser o mesmo, não vai ser na semana que vem, no mês que vem, quando acabar o isolamento. Mas é o início entre um processo que irá se renovar. Assim como as cores do arco-íris, né? Entre uma e outra não existe uma linha divisória. Ela vai dentro de um processo natural, né? Ficando mais fraca, e a outra vai predominando. Assim como o dia e a noite. A gente não sabe que horas termina o dia, que hora começa a noite, né? Vai pegando o processo da penumbra, em que vai se escurecendo devagar. Esse é o processo de transformação da vida. Esse é o processo de transformação para o mundo de regeneração. Esse é o processo de transformação para as nossas almas. Ela é vagarosa, porque ela tem que ser consistente. Para ser consistente, a gente tem que repetir inúmeras vezes. Muitas vezes, inúmeras reencarnações, para alcançar algum ponto nesse processo da perfeição relativa, que todos nós temos como fatalidade nessas condições. Então Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes, falando para toda a comunidade, para toda a multidão, credes em Deus. Crede também em mim. Aí ele já fala no singular, porque ele está falando para você, ele está falando para mim. Para aqueles que, como filho pródigo, já entraram em si, perdão, e já se conscientizaram do seu papel na sociedade, no seu papel na vida, no processo de reencarnação, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto cidadão, enquanto ser humano. É o que Jesus sempre nos conclamou, sermos cidadãos. Dai a César o que é de César. Então não é proibido, não é sujo, é dever. Faça a sua parte dentro do mundo em que nós estamos inseridos. Dai a César, trabalhe, conquiste o pão, alimente sua família, faça os esforços necessários para a conquista de um conforto, da segurança. Mas dai a Deus o que é de Deus. Não faça barganha material com as coisas espirituais. Para as coisas espirituais ele disse: não se turbe, credes em Deus, fé, compreensão, raciocínio de que tudo está dentro de um ajuste perfeito. E embora nós não tenhamos consciência dele, como disse, a gente está num processo, só depois de um tempo, 10 anos, 20 anos, talvez noutra encarnação, talvez no plano espiritual, deixado esse corpo, deixado essa personalidade, esse nome, esse sobrenome e tudo aquilo que a gente vai incorporando na nossa personalidade, a gente consiga ver e entender com olhos diferenciados a mudança que o mundo está nos proporcionando. Agora, para que isso aconteça, vou repetir, ele disse: crede em mim. Então, qual é
a fórmula, qual é o convite, qual é o roteiro, qual é a cartilha que Jesus nos oferece para conseguir alcançar o que ele nos conclama. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E para a gente entender a importância dessa individualização no processo de evolução, de aquisição da perfeição relativa, eu vou dar 3 exemplos. Jesus, quando foi no Monte das Oliveiras, deixou Pedro, Tiago e João orando e falou: vigiai, enquanto eu vou orar. Quando ele volta, eles estão dormindo. No livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, o que é revelado para nós? A conversa entre João e Jesus, porque João ficou incomodado dele ter dormido. E João ameniza o seu coração, explicando assim: João, o meu silêncio, a minha solidão naquela oração do horto é apenas um exemplo de que as grandes fases decisivas da nossa vida, dentre elas a morte, o desencarne, serão solitárias. Ninguém vai passar conosco na porta estreita. Por isso que ela é estreita. Nem o nosso anjo de guarda, nem os nossos amores, muito menos os nossos vícios. Somente a centelha divina, somente a luz, a pureza maior há de adentrar este reino. Então, os nossos familiares, os nossos melhores amigos não estarão conosco nos momentos decisivos da nossa vida, em que nós tomamos decisões e, no processo de evolução, aprendemos a aceitar e a resolver as consequências advindas das nossas atitudes. Porque enquanto criança, as decisões são decididas pelos pais. Enquanto crianças espirituais são decididas pelos nossos anjos de guarda. Na medida em que vamos evoluindo, a gente toma decisão e ajusta as consequências das nossas atitudes. Esse é um passo dentro do processo da aquisição da perfeição relativa. E aí vou dar outro exemplo que é de Zaqueu, que era baixinho, que estava no meio da multidão. Então, se nós somos de uma estatura espiritual baixa, estamos no mundo de provas e expiações. Se estamos no meio da multidão, como disse Jesus, como esclareceu Emmanuel, como nós vamos ver Jesus? Ele nos dá o exemplo. Adiantou-se, correu à frente da multidão. A gente tem que se diferenciar da multidão. Não querer aparecer, não é isto. É ser diferente no processo consciencial, no despertamento interno que o reino de Deus está dentro de nós. Que Jesus é o nosso modelo e guia, como diz a questão 625 do Livro do Espírito. Então vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Simples assim. E aí ele se adiantou da multidão, ele fez alguma coisa diferente. Subiu no sicômoro, se elevou pelo conhecimento, pela prece, pelo esforço, pela perseverança, pela insistência. E num patamar diferenciado, quando a gente deixa a multidão, quando a gente se diferencia dela, se eleva, nós olhamos Jesus. E então Jesus nos enxerga. Não que antes ele não enxergasse, mas nós criamos a sintonia perfeita, adequada, vibracional, para entendermos o que ele tem para nos ensinar. Nós deixamos o coletivo e vamos para o individual. E aí Jesus fala: hoje eu vou entrar no seu lar, vou entrar dentro da sua casa mental, vou adentrar dentro do seu coração, vou conversar com você. E quando eu chegar na sua casa, isso é uma palavra minha, né? Jesus não disse isso. Que tu sejas como Maria e não como Marta. Que ficar preocupado demais com as coisas que têm que ser feitas. E a gente não parar, como estamos obrigados a parar tudo agora. Para sentar aos pés de Jesus.
para olhar para os seus olhos, abrir o seu coração, inspirar, fazer silêncio e ouvir definitivamente nas nossas consciências as palavras de Jesus. Ou seja, deixar que as palavras que estão no nosso cérebro escoem para o nosso coração, para que posteriormente possam fluir através dos gestos, das palavras e dos nossos pensamentos, em vibrações de harmonia e de amor, como Jesus nos ensinou. E um outro exemplo rápido é com Pedro, quando Jesus entrou no barco de Simão Pedro e diz: dirija-te ao mar alto. A multidão ficou na terra. Mar alto é da consciência profunda, onde as crianças brincam na areia da praia, na espuma das ondas que ali quebram. O espírito maduro, o espírito que deseja a perfeição, o espírito que crê nas palavras de Jesus, que entende que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele então dirige-te ao mar alto, solitariamente, sozinho. Os amigos não vão compreender. Muitos vão querer, pelo contrário, te desanimar. Perseverança, porque a solidão neste aspecto não é fácil. Mas é lá no mar profundo que nós adentramos a profundidade da consciência do nosso próprio ser. E um universo novo vai se abrir. É isso que Jesus vem nos ensinar nesta passagem evangélica, explicada por Kardec nos caracteres da perfeição. Vejam que eu fui buscar na Bíblia quando foi que Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E nós encontramos então no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus 5, versículo de 38 a 48. E a gente vê nesse processo Jesus falando para a multidão e Jesus falando para os seus discípulos, para a individualidade, para aquele que deseja, para aquele que já colocou a mão na charrua, para aquele que não olha para trás, para aquele que vai desincumbir da sua tarefa, reconhecendo que a sua tarefa não é transformar a humanidade, mas transformar a si mesmo. E ele diz assim: ouvistes que foi dito. Todos ouvistes, mais uma vez, no plural. Todos ouviram o que foi dito. Foi dito por quem? Por Moisés, que ele está fazendo referência ao Velho Testamento. Jesus era judeu. Olho por olho, dente por dente. Era a lei vigente de então. Né? Nós vamos ver a próxima leitura, que é o item 3, que fala do homem de bem. Né? Então vem dando as características de um homem de bem. Deixa eu falar de uma vez. Quando a gente fala e lê as características, eu fico com vergonha, Roberto Sabadini. Porque o homem de bem, dentro dos nossos padrões, é quase um homem perfeito. Porque ele só faz o bem, a caridade, ele perdoa, ele não leva mágoas para o seu coração, ele compreende, ele é justo, ele é bom, ele oferece a outra face, ele tem fé, ele não vê as imperfeições dos outros, ele vê só as suas próprias imperfeições, ele faz a caridade. Enfim, ele tem todos os atributos que nós estamos em busca. Mas no último parágrafo dessa leitura, e é interessante que ela diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não são todas. Todas essas que eu falei, não são todas. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Aí eu aliviei o coração. Este é que é o consolo. Ele tem um padrão do que é a perfeição, do que nós temos capacidade
de conquistar ainda nesta encarnação. Eu resumiria também, em outras palavras, todos os caracteres do homem de bem, uma frase que está no Evangelho, numa outra leitura. Vós vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Porque se nós formos espíritas e colocarmos em prática os conhecimentos doutrinários que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médiuns e Céu e Inferno, para falar só da base,